Qual a diferença entre as várias escravidões africanas e as várias escravidões no Brasil? Porque a escravidão ela tem um eixo único que é a violência, a apropriação do ser humano por outro para trabalhar em seu benefício, para seu uso sexual. O homem que se transforma em mercadoria, que um outro homem transforma em mercadoria. Isso é uma característica de todas as escravidões. Mas as escravidões, elas se modificam no espaço e no tempo. Por exemplo, há várias escravidões africanas. Há desde a escravidão de plantação, semelhante à do Brasil, a escravidão doméstica, semelhante também a determinados tipos de escravidão no Brasil. No próprio Brasil, a escravidão no século XVI é diferente da escravidão no século XVII, século XVIII, no século XIX, dependendo do valor que tinha o escravo. No século XVIII, o escravo trabalhava até morrer. Era mais negócio importar um novo escravo do que poupar o escravo que já está sendo trabalhado. No início do século XIX, isso vai mudar fundamentalmente. A partir de 1830, o preço do escravo passa a ser muito elevado. Então você tem de cuidar bem do escravo. Então você vê surgir no Vale do Paraíba fazendas que tinham médicos, que tinham hospitais para tratar dos escravos. Então alterou-se a maneira de escravidão. Como era diferente a escravidão para a mineração e a escravidão para plantar açúcar. A escravidão para cacau, para fazer charuto, e a escravidão para fazer charque. Toda a escravidão é violenta, mas há diferença na gradação da violência e no uso do escravo, e nas relações entre senhor e escravo. Escravidão doméstica, escravidão na casa, era distinta. É preciso não esquecer nunca que a escravidão é uma relação entre seres humanos, que o escravo só tem valor porque ele é um ser humano. Ele pode ser tratado como bicho, mas ele era considerado pelo seu dono como de alta valia porque era um ser humano, capaz de fazer coisas que só o ser humano era capaz de fazer. E ele sabia disto, porque o escravo não era tolo. O escravo não é esta imagem de que o escravo era um ser indefeso, que não podia ser. O escravo estava dotado de sua inteligência. Ele não era o que o senhor de escravo queria que ele fosse. Dotado de sua inteligência e de sua vontade. Ele era capaz de reagir, de se adaptar, de se conformar, de se revoltar, de sabotar o senhor, de intrigar o senhor. Ele era capaz de todos os jogos de comportamentos que o ser humano é capaz de ser. A escravidão africana não era benévola, não existe essa escravidão benigna. Isso é um fenômeno que não existe, a escravidão é uma instituição violenta. Você tem também na África, desde a escravidão doméstica, em que o escravo trabalha ao lado do seu senhor, ou melhor, da sua senhora, das mulheres do dono e dos filhos do dono no mesmo roçado, trabalha lado a lado, mas não come na mesma gamela. Há uma cena no Homero, que é quando Ulisses chega e encontra Nausicaa com as escravas lavando roupa. Elas estavam todas lavando roupa, a senhora da escrava, mas a senhora não se confundia com as escravas. Como havia no Brasil, por exemplo, um escravo marceneiro, trabalhando ao lado dele, na mesma hora, com os mesmos instrumentos, mas ele não era igual ao seu senhor. E o mesmo acontecia na África. O africano era absorvido pela família, era 3 gerações depois, 2 gerações depois, 1 geração depois. Havia alguns casos que era logo absorvido pela família e dado a uma mulher para casar com ele. Havia também esses casos. Mas, em geral, ele só era absorvido depois de várias gerações. O que é que me interessa a mim, que sou escravo, saber que meu neto deixará de ser escravo? Não me consola em nada. Isso, a mesma coisa acontecia no Brasil. Em geral, o neto de um escravo não era mais escravo. Porque ele tinha aprendido com o seu pai e com o seu avô os meios para deixar de ser escravo, para comprar sua alforria, para se libertar. A escravidão na África assumiu diferentes formas, muito distintas de acordo com o grupo, de acordo com a cultura, de acordo com o povo.
Ela pode vir desde de formas mais brandas até formas extremamente duras. Havia um grupo na Senegâmbia que quando um escravo morria, eles amarravam o pescoço do escravo com uma corda. Punham o escravo na cova, punham a cova, enterravam e ficavam com a ponta da corda para fora da cova, para que o escravo soubesse que morto continuava o escravo. Então é preciso também não idealizar. Eu sei que há uma tendência de dizer a escravidão na África era diferente. Podia ser diferente, podia ser igual e podia ser até mais feroz. Porque não nos iludamos, as pessoas perguntam, mas os africanos escravizavam os próprios africanos? Não eram africanos que escravizaram africanos. Era um Iorubá que escravizava um Ibo. Era um Alçá que escravizava um Iorubá. Era um Pende que escravizava um Iaca. Eram adversários, eram inimigos. Na nossa visão, na América que nós criamos o conceito de africano. Eles não se viam como africanos. Eles não se viam como negros. Eles se viam como jalofo, mandinga, pepel, baiote. Eles se viam com a sua etnia e viam os outros até mesmo como pessoas que não eram gente, inteiramente gente, não eram gente de verdade. Eu sempre tive uma dificuldade muito grande em aceitar esse conceito de escravidão benigna. Aí você chega assim e diz, mas aqui no Brasil, no Vale do Paraíba, em Valença, ou em Vassouras, havia um nobre, um barão do café, que nunca se casou na igreja, mas tinha uma mulher que era uma ex-escrava africana, uma mulher com a qual ele teve 5 filhos, e deixou toda a sua herança para esses filhos, com a condição de que a mulher continuasse no comando da casa. Comando que ela teve e sempre teve. Isso realmente ocorreu e ocorreu várias vezes no Brasil. Agora, convenhamos, será que ser mulher no século XIX já era muito duro? Ser esposa de um homem já está submetido ao poder e à vontade deste homem, já está com toda a sua vida regrada e restringida. Imagina a pobre dessa mulher que, além de tudo, era escrava. Ela era dominada 2 vezes. Primeiro como esposa e depois como escrava. De maneira que as coisas que às vezes parecem... eu estou talvez até sendo injusto com essa pobre dessa senhora e o pobre desse senhor. Eles podiam ter sido até um casal muito feliz. Mas as circunstâncias da época indicam, dão outra leitura à situação. Há um caso que se passou numa cidade do interior de São Paulo, que o Luiz Felipe Lencastre narra num trabalho dele, daquele rapaz que herdou do pai a fazenda e os escravos. E entre os escravos que ele herdou estava a mãe dele, e que ele nunca libertou. Nunca alforriou a mãe. Aí nos dá uma grande indignação. O primeiro movimento é de indignação. Depois, refletindo melhor, disse, mas para que queria libertar a mãe, se a mãe sempre foi a dona da casa, sempre foi quem mandou na casa? Ela sempre foi livre. Ela só não era livre juridicamente, e não fazia sentido nenhum. De maneira que nem passou pela cabeça dele que tinha de libertar a mãe. Se nós estamos aplicando ao passado um pensamento moderno e nosso, porque para ele não fazia diferença.